Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan. Seja bem-vindo a mais um episódio da nova temporada do Ilustre Podcast. E vamos conversar com o designer, ilustrador e bibliófilo Magno Silveira. Oi, Magno. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos começar aqui o nosso novo episódio traçando as suas origens. Lá na zona da Mata Mineira, no lugar que era uma fazenda, numa cidade que tem as suas características, tinha as suas características muito próprias, tão diferente do perímetro urbano que você vive hoje, né? Já em outro estado, a gente vai falar de tudo isso, né? Mas conta pra gente da Minas do seu tempo, da zona da mata do seu tempo de nascimento, como é que você capta as suas origens, como é que você se apresenta ao mundo aí a partir das suas origens. Conta pra gente do tempo do seu nascimento e da Minas Gerais do seu tempo. Olá, Érico San Juan. É um prazer participar aqui do seu podcast. Eu sempre ouço e agradeço a você se interessar por minha carreira e enfim. Bem, você pergunta sobre a minha infância, né? Lá nas Minas Gerais. Eu nasci em 1960, né? Numa fazenda. Era uma grande fazenda e meu pai era o veterinário prático desta fazenda. E eu nasci em casa, né, com mãos de parteira, e foi uma infância espetacular. Você imagina uma infância na fazenda, numa fazenda grande. Esta fazenda, por exemplo, tinha escola, tinha até um cinema, entendeu? O meu irmão do meio era o projetor, era quem projetava os filmes. Tinha um grande armazém que era em frente à nossa casa e, e tinha procissões e tudo nas festas religiosas. Tudo isso ficou na minha memória, né? É interessante você tocar nesse assunto porque coincide justamente com o momento em que eu estou escrevendo um livro sobre design, mas é um livro que, na verdade, ele começou a ser pensado em 2012, quando aconteceu uma exposição do design de marcas que eu faço, né, chamado Marcas e Caminhos Criativos, o design de Magno Silveira, que aconteceu no Sesc, na unidade de São José dos Campos. E quem veio para a abertura dessa exposição, quem veio dar a palestra, foi o digníssimo Alexandre Wollner, né? E então eu já o conhecia, né, de outros momentos, mas foi quando, a partir dessa exposição, foi quando eu tive a oportunidade de traçar um relacionamento mais próximo a ele e tudo, trocar ideias com ele e tal. Bem, quando ele veio para essa palestra da minha exposição, eu fui encarregado de apresentá-lo, né? A exposição, mostrar as peças e tudo, os processos criativos. E, e ele gostou muito, ele ficava vendo em silêncio, né, e tudo, a minha descrição, a minha apresentação. E ele perguntou assim: você já escreveu isso? E eu falei: não, não escrevi. Eu fiquei surpreso e constrangido, né? Ah, daí fui apresentando mais painéis e tudo. Daí a pouco ele perguntou novamente: mas isso está escrito? Eu falei: não vou, né? E aí, na terceira vez que ele perguntou, eu falei assim: vou, né? Se eu escrever, vamos dizer que eu escreva um livro, você escreve a introdução? Ele falou: claro, e tudo. Eu fiquei assim, super alegre, né? E daí, naquele ano mesmo, eu comecei a escrever o livro. Mas, sabe, as coisas acontecem na hora certa, sabe? Eu não estava preparado para escrever este livro. Eu estava muito preso a um pensamento acadêmico, sabe? Muito preocupado em falar
sobre a minha carreira acadêmica, que é inexpressiva, eu já digo isso de cara. Eu sou um designer da vida, assim, um designer prático, vamos dizer. Eu costumo brincar também que eu sou um designer que desenha, né? Então, agora eu retomei este livro, mas eu percebi que esta coisa do design, mais falando de uma forma mais ampla, a coisa das imagens, assim na minha vida, elas remontam desde esta fazenda, entendeu? Desde os meus primeiros anos de criança e tudo. Então tem feito essa escrita no livro, que é um livro que é misto de memória com design, né? Então o título temporário dele está sendo Design Vida Fora, porque eu faço justamente isso, né? Como a minha carreira acadêmica é inexpressiva, eu mostro que, na verdade, a questão da carreira acadêmica ela é mais uma coisa pro forma e tudo, e também eu vejo muito a academia, né, a faculdade, tudo como um local de contato com outras pessoas, né, e tudo. É super importante, eu tive bons anos também nessa fase, né? Mas então eu no livro eu mostro que as expressões de design, as expressões visuais e de marca e de representação gráfica estão em mim desde criança, entendeu? Com minhas experiências e tudo. Eu vou falar, vou dar vou contar um pedacinho aqui, que é do segundo capítulo, em que eu falo das noites no Laijão, né? Que era o nome dessa fazenda onde eu nasci, Fazenda do Laijão, lá no município de São Pedro dos Ferros, em Minas. E então à noite, normalmente a energia elétrica acabava, né? Não tinha essa estabilidade em energia elétrica. Então a gente inventava coisas para se fazer à noite, né? Dentro de casa. Nós somos 7 irmãos, eu sou o mais novo, e a minha irmã, a Maria do Carmo, teve uma noite que ela nos ensinou, que ela mostrou pra gente, eu não sei como ela aprendeu isso, mas ela pegou eu não sei se era uma revista de quadrinhos ou se era um jornal, aquela seção de quadrinhos do jornal, não lembro com precisão. Mas ela pegou, a gente super curioso ao redor dela, né, à noite, ela acendeu uma vela e foi pingando a vela em cima de uma figura, eu acho que era a figura do Pica-Pau. E ela preencheu toda a figura com a vela, sabe? E aí falou, bem, agora tem que esfriar. Aí a gente esperando ansiosamente para a vela esfriar, né? Depois ela removeu aquela crosta de vela, né? Aquela crosta de cera que foi pingada ali sobre a figura, e aí mostrou pra gente, na outra fase, que a figura foi reproduzida ali, né? Naquela crosta de cera. Olha, foi um encantamento, cara. Você vê, eu vejo que ali foi o meu primeiro contato com a imagem reproduzida, sabe? Na verdade, ela era uma reprodução feita a cera, né? E eu reflito muito sobre essas coisas, sabe? Depois a minha relação com um brinquedo que eu tinha, um brinquedo que hoje eu analiso ele tem assim uma ergonomia incrível, sabe? Uns traços assim que se alinham ao Art Deco, sabe? Então eu tenho analisado muito este brinquedo e toda essa carreira. A minha brincadeira com o cinema de caixinha de sapato, sabe? Onde eu aprendi a projetar a imagem através da luz, né? Então, percebe, tudo isso formando o meu olhar, né? Formando o meu design, entre aspas, né? Claro que eu não tinha consciência de design nem nada disso, né? A gente brincava, né? Mas agora com esse distanciamento no espaço e no tempo, eu vejo o quanto isso foi importante, mas muito importante na minha formação mesmo, sabe? Na minha formação profunda, no meu gosto pela imagem, pelo desenho, pela pintura, pelo design.
E da infância, a gente pula alguns anos aí para suas formações em desenho, ainda em Minas Gerais, e em design, em São Paulo. Como é que se deu esse salto, essa sua transição do desenho, do aprendizado do desenho em Minas Gerais e o aperfeiçoamento em design gráfico em São Paulo? Como é que você faria esse salto? Como é que você faria essa transição de Minas para São Paulo? Dois lugares muito diferentes, né, entre si, mas essa evolução aí, certamente você sentiria os reflexos dela já nesses seus primeiros anos de jovem, né? Como é que Minas te formou em desenho e como é que São Paulo te aperfeiçoou em design gráfico? Durante esse tempo que eu estou escrevendo esse livro e tudo, o Design Vida Fora, eu me dou conta também de que o meu período de infância, né, como eu disse, eu nasci em 1960, então já era incipiente todo o movimento pop, todo o movimento do rock, né, de tudo isso, e também começava ali a efetivação do domínio cultural americano, né, sobre a nossa cultura brasileira. Isso não só no Brasil, mas um fenômeno no mundo todo, né? Então, durante a minha infância, ainda lá na fazenda, eu convivia, por exemplo, com marcas de jeans. Eu lembro da minha primeira calça comprida, né, que ela era a marca Far West. Né? Então eu lembro exatamente do logo Far West. Tinha uma televisãozinha, a única televisão da fazenda, né, que ficava no armazém, que era em frente à nossa casa. E as crianças nos reuníamos lá para assistir. Bem, o que a gente assistia era Jim das Selvas, Zorro, mas aquele Zorro The Lone Ranger, sabe? O amigo do tonto. Tarzan e Ivanhoé. Então a gente assistia, você veja, a gente começava a ser invadido por imagens alienígenas, né? De seriados americanos e tudo. Eu ali também, nesse armazém, eu lembro, meu irmão trabalhava lá, então quase todo dia eu tomava um grapete, né, um grapete com um sanduíche, um pão com salame. Então eu lembro de todas essas marcas, né, povoando a minha infância. Depois nós mudamos para a cidade, para a sede do município, né, para a cidade de São Pedro, e eu comecei a desenhar, né? A minha irmã, a Maria do Carmo, ela já desenhava porque ela costurava muito bem e tudo, ela desenhava os modelos e também eu me lembro que ela desenhava santos e tal. E eu comecei a desenhar super-heróis. E eu me lembro, eu não conseguia desenhar a mão direito, sabe? E aí a do Carmo me ajudava, ela completava desenhando a mão do super-herói e tudo. E aí em São Pedro, eu desenhando cada vez mais, né? Eu virei meio uma espécie de desenhista oficial da cidade, sabe? Cidade pequenininha, talvez naquela época 5.000 habitantes no máximo. Né? Então na escola eu era o desenhista, né? Grupos de escola me pediam para desenhar capas, né, de trabalho. Nessa época se usava fazer trabalhos, né, trabalhos de literatura e analisava uma obra. Aí eu desenhava a capa daquele livro para os grupos, né, para o trabalho dos grupos. E uma coisa também que me marcou muito é que é o seguinte: em São Pedro, né, cidadezinha católica e tudo, né, o centro espiritual da cidade é mesmo a igreja, né, com seu sino e tudo. Então, uma vez por ano, se não me engano, era o tempo das missões, sabe?
quando iam missionários e tudo para a cidade. Então era uma época em que a cidade ficava toda alvoroçada, sabe? Muita festa e tudo, as festas religiosas, era o tempo das missões. E quando se aproximava o tempo das missões, eu era convocado pelas senhoras, né, pelas famílias que cuidavam da organização das missões, tudo. Principalmente era a família Rios, uma família tradicional lá de São Pedro dos Ferros e amiga da família Silveira, né, que era a minha família, que é a minha família. Então eu era convocado a ficar assim o dia todo, praticamente, lá na casa dos Rios, sabe, desenhando cartazes para as missões. Então é incrível, cara. Hoje eu vejo que algumas predileções minhas por combinação de cores, principalmente entre um azul celeste, o amarelo e o ligeiro esverdeado que há entre essas duas cores. Enfim, eu vejo toda essa predileção minha por algum estilo ou combinação de cores se deve muito a esses cartazes que eu desenhei na época, sabe? Que eram assim, da iconografia católica, né? Eram cálices dourados, né? Com uvas, trigo, a hóstia. Essa era uma coisa de contemplação e brilho, sabe? Então eu desenhava muito isso e também fazia cartazes para a escola, desenhava letras e tudo. Enfim, o desenhista oficial da cidade. Bem, mas em São Pedro dos Ferros eu não dava para eu cursar nada, não dava para eu fazer curso de nada relacionado a isso, né? A artes ou desenho. Tanto assim que eu me formei em contabilidade. Me formei em técnico de contabilidade. Isso no segundo grau, né? Mas aí acontece depois o que acontece com toda cidade pequena, né? As cidades pequenas, elas não são capazes de reter, né, os seus jovens e tudo, os seus talentos. Então, daí que normalmente o jovem de cidade pequena vai para a capital, né? Ou para cidades maiores. E eu fui para Belo Horizonte, né, para a capital. E, nossa, lá eu trabalhei como office boy, estava em plena época do movimento liderado pelo Lula, né? Então eu lembro das passeatas lá, dos metalúrgicos, a confusão que era nas ruas, né? Porque eu era o motoboy, eu estava na rua, né? No meio daquela confusão. Mas depois de uns anos, eu fiz o primeiro curso que eu fiz foi de desenho na FUMA. FUMA era a Fundação Mineira de Arte. É um nome até curioso, né? Que o pessoal zoava muito esse nome. Mas era a Fundação Mineira de Arte, onde eu fiz desenho, principalmente desenho de observação. E depois, como era muito. Era muito acadêmico, sabe? Era muito acadêmico, era chato. Eu, eu, eu falei, bem, eu vou fazer Belas Artes na Federal, que também eu fiquei sabendo que era chato, né? Ou fazer na Escola Guinhar. A Escola Guinhar, hoje a Escola Guinhar é uma tremenda instituição que tem um prédio próprio no alto da Avenida Afonso Pena, um ponto super nobre de Belo Horizonte. Mas na época, a Escola Guinhar, isso no começo dos anos 80, na época a Escola Guinhar era, cara, era uma coisa assim muito pequenininha, sabe? Que funcionava embaixo do Palácio das Artes. Palácio das Artes é o principal ponto cultural de Belo Horizonte, então, na Avenida Afonso Pena. Ela funcionava, como quem diz, nos porões do Palácio das Artes, sabe? Então a gente entrava do ladinho assim do Palácio das Artes e descia ali uma escadinha de pedra que falava, não é possível, para onde que isso vai, né? Isso vai numa caverna. Era a Escola Guinhar.
E, cara, nossa, ali foi o mundo que se abriu, sabe? Conheci pessoas muito, muito bacanas, artistas que, por exemplo, hoje têm é, uma carreira importante, uma carreira estabelecida, como o artista plástico Ricardo Homem. Foi o meu primeiro amigo na Escola Guinhar e somos amigos até hoje. Conheci pessoas muito bacanas. E no primeiro período nós tivemos oficinas básicas foi o professor Orlando Castanho, que estava acabando de chegar da Alemanha, que revolucionou a Escola Guinhar. Enfim, os anos da Escola Guinhar foram assim anos mágicos, sabe? Pô, eu era jovem, né, cara? O mundo todo pela frente, a vida toda pela frente, descobertas e tudo. Bem, ah, depois eu não concluí o curso na Escola Guinhar, porque eu adoeci, tive uma doença aí que marcou muito minha vida, e eu voltei para São Pedro dos Ferros, né, para lamber as feridas. Fiquei um tempo em minha casa, me recuperando e tudo. E depois, estranhamente, surgiu uma oportunidade de eu dar aula na cidade de Resende, aqui no Rio de Janeiro, sabe? Aos pés do Pico das Agulhas Negras. E aí eu vim dar aula em Resende, chamava Escola de Arte. Foram anos muito proveitosos também, de uma experiência incrível. E eu participei de um salão e tudo com as pinturas de cachorro e fui premiado e tal no salão. O salão em Visconde de Mauá, que é uma cidade um tanto exótica, né? Mas foram anos de muito aprendizado este de dar aula. E eu já, nesta época, eu já namorava com a Sênia, né, que é minha atual esposa, que é minha esposa. Ah, então depois eu mudei para Juiz de Fora, que a Sênia morava em Juiz de Fora. E aí, em Juiz de Fora, eu prossegui com meu conhecimento e meus desenhos, sabe? E foi em Juiz de Fora que eu tive a oportunidade de expandir minhas experiências em artes gráficas propriamente, sabe? Porque eu trabalhava num curso pré-universitário que tinha a sua própria gráfica. Então eu tinha uma máquina. Quem é antigo e conhece essa máquina vai até rir de eu chamar isso de máquina. Mas era uma maquininha multilite e que eu podia fazer, cara, eu podia fazer e fiz N experiências com essa máquina, sabe? Experiência assim, eu exauri a possibilidade dela de impressões, sabe? Experimentei tudo enquanto é tipo de impressão e foi um aprendizado técnico assim de experimentação incrível, sabe? Ah, e aí, em, em 1989, eu mais a Sênia nos casamos e mudamos em 91, mudamos aqui para o estado de São Paulo, para São José dos Campos, que fica. A gente fica a 1 hora de São Paulo, né? 80 quilômetros aqui da capital, aqui é o Vale do Paraíba. São José dos Campos é uma cidade maravilhosa, incrível. Eu me sinto super em casa aqui. Porque você fala desse choque, né, entre Minas e São Paulo, para mim não aconteceu isso, sabe? Porque eu venho de Minas, mas eu tô aqui no Vale do Paraíba, entendeu? Eu tô às portas da capital, tô na porta da capital, mas eu tô aqui no Vale do Paraíba, em uma região muito privilegiada, em que eu tenho clientes em São Paulo, eu vou a São Paulo está logo ali, né? Mas também Minas Gerais está logo ali, o sul de Minas, sabe? Campos do Jordão está logo ali, tudo a 50 quilômetros ou a 50 minutos, tudo perto. O litoral norte de São Paulo, que é maravilhoso, está logo ali também, sabe? Então é uma cidade muito estratégica e muito receptiva, sabe? É uma cidade de estrangeiros, sabe? Daí sua receptividade. É, aqui eu
eu continuei, né, com o design. Um dos meus primeiros clientes foi o Sesc, do estado de São Paulo, né, que é um cliente até hoje, um cliente super importante. E aí, em, em, em meados dos anos 90, é que eu tive a experiência de ir na DPZ, né, de fazer estágio na DPZ e começar um relacionamento com o trabalho dos grandes profissionais do design, né. Também eu já começava a firmar meu nome aqui como marca e tudo, coisa que eu vou voltar nesse assunto, né? No design, você teria alguns marcos, né, Magno? Na agência DPZ paulistana, onde você trabalhou por algum tempo, e a sua independência, digamos assim, por meio da sua própria empresa, né? O Magno Studio. E ainda existe uma figura muito marcante e determinante, não só na sua carreira, mas na carreira de muitos designers aqui no Brasil, né? Um professor, um mestre e um desbravador do design no Brasil, o Alexandre Vonner. Fala pra gente dessas suas 3 etapas, desses seus 3 momentos em empresas e com a pessoa, na pessoa do Alexandre Vonner. Conta da DPZ, do Magno Studio e do Vonner pra gente. Tem alguns acontecimentos assim que se transformaram em marcos mesmo na minha carreira profissional, né? Como eu disse, em 91 nós mudamos para São José dos Campos e a Sênia tinha acabado de se formar em laticínios. Laticínios é um curso especializado em produtos lácteos, sabe? Tudo sobre leite. Que, claro, onde tem esse curso é em Juiz de Fora, não poderia ser outro lugar a não ser Minas, né? Então a Sênia se formou em laticínios e nós viemos, e ela veio trabalhar em São José dos Campos, na maior cooperativa de laticínios aqui da região, que é a Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos, que tem a marca Cooper. Ah, como a gente já tinha ouvido falar de São José dos Campos, sabe? Eu tinha ouvido falar já em Resende, dos tempos de Resende, já tinha ouvido falar muito bem da cidade e tudo, e o meu trabalho exigia que uma cidade de porte médio para grande, né? Que é onde teria campo para mim também. Então a gente gostou e nos mudamos de vez para São José dos Campos. Bem, naturalmente, o meu primeiro cliente foi a cooperativa de laticínios, com a marca Cooper, né? Porque nós viemos justamente no momento de transformação da cooperativa, sabe? Em que ela estava redesenhando toda a sua linha de embalagens, a marca Cooper tinha acabado de ser lançada, portanto era uma marca recente. Então, o meu primeiro trabalho foi redesenhar toda a linha de embalagens da marca Cooper. Detalhe é que é o seguinte, isso em 1991. Não havia computação gráfica, sabe? Ou, pelo menos aqui, não havia, né? E onde havia nessa época eram nas grandes agências em São Paulo, né? E olhe lá, né? Então, daí também que eu costumo brincar que eu sou um designer que desenha, né? Eu fazia tudo à mão, né? Então, com o conhecimento técnico que eu havia adquirido de artes gráficas em Juiz de Fora, através das experiências com a maquininha Multilit, eu trabalhava à mão, né? Com a curva francesa, enfim, com os gabaritos, esquadro, compasso, enfim, com as canetas técnicas, né? Então eu me aperfeiçoei em fazer a arte final, né? Tudo desenhado à mão, também as indicações de cores, né? Para fazer o fotolito e tudo, o pessoal técnico entender. Então trabalhava com overlay, indicação de cores, tudo isso à mão, né? Eu só
E aos poucos o meu trabalho foi sendo conhecido e reconhecido, né? Um outro cliente muito importante também, que foi um dos meus primeiros clientes, o segundo ou terceiro cliente, foi a Combrasil Alimentos. A Combrasil Alimentos é uma empresa tradicional, assim como a Cooper, né? É uma empresa que nasceu em 1949 e tem uma vasta linha de alimentos. Ela é líder na área de feijão. O feijão Combrasil é líder no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Então eu também desenhei toda a linha de embalagens da Combrasil. A Combrasil é meu cliente até hoje, é um dos meus principais clientes e eu amo a Combrasil, amo não somente a marca, os produtos e toda a família Combrasil, sabe? De verdade, as marcas que eu amo. Combrasil, Cooper, Sesc. Eu estou dizendo desses primeiros, né? É claro que eu tenho um relacionamento afetivo muito bom com todos os meus clientes. Mas aí, depois o Sesc. O Sesc também foi um dos meus primeiros clientes. Então, eu acredito, esse primeiro marco na minha vida profissional foi a Cooper, desenhando essa linha de embalagens. E um outro marco importante foi um cartaz que eu fiz para o Sesc na época, né? Feito à mão também, que chamava. O título era O Ser Criança, era da divisão do Sesc Curumim. Esse cartaz, ele, na época eu assinava os cartazes, sabe? Eu colocava meu nome, tudo e meu telefone, né? Porque eu estava abrindo o mercado, né? Eu precisava fazer minha propagandazinha ali no cartaz. Eu colocava bem pequenininho, mas quem é da área sabe encontrar o nome, né? Bem, esse cartaz foi tão bem recebido. Aliás, eu fiquei sabendo agora, recentemente, que esse cartaz está no acervo do Sesc São Paulo, que está montando o seu acervo de design. Eu fiquei sabendo que esse cartaz está nesse acervo. Eu quero muito ir lá vê-lo. Bem, esse cartaz ele foi visto por uma agência de publicidade aqui de São José dos Campos, na época. Isso devia ser em 1993, por aí. Aqui havia duas grandes agências, a Vector Propaganda e a Regional Marketing. Bem, o Marcelo Vaz, da Vector Propaganda, ele viu esse cartaz, né? Viu minha assinatura lá e fez contato. E a partir daí eu comecei a fazer freelancer, né, para Vector Propaganda. E, bem, aconteceu de que a Vector Propaganda era a representante regional da grande DPZ, né? Bem, para quem não conhece, né, a DPZ, as iniciais de Duailib, Petit e Zaragoza. A DPZ é uma agência pioneira no Brasil, de grande prestígio, de criações antológicas. E então, uma das características da DPZ era a qualidade artística de seus trabalhos, né? Porque o Francesc Petit, ele era espanhol, né? Que veio para o Brasil, já era um brasileiro, né? Mas era um artista plástico, o Zaragoza também. Bem, a Vector Propaganda representava a DPZ aqui no Vale do Paraíba. E eu fazendo freela, né? Freelancer na Vector Propaganda, por causa desse cartaz do Sesc. E então surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio na DPZ. Não na agência, porque a DPZ funcionava assim: tinha o prédio, onde era a agência de publicidade propriamente dita, e em frente ao prédio havia a casa, né, que era toda a divisão de design da DPZ. Então, olha que luxo, olha que tempos em que uma agência tinha uma casa com os maiores designers do país, só para fazer design, né? Isso em 1993, 94, né? Então eu fui fazer estágio
essa divisão de design da DPZ se chamava SAL. Então eu fui fazer estágio na SAL, nessa divisão de design. E foi um super, super marco na minha vida, assim, um dos mais importantes, porque na SAL eu tive contato com grandes designers, com equipe de criação. Eu vi como era um processo mesmo de criação coletiva, sabe? Entendi o papel de cada designer, entendi o processo de criação. Então lá tinham diversos designers e então o diretor de criação ele passava o briefing, né, dava explicação para certa equipe de design sobre determinado trabalho. Cada designer ia fazer os seus rascunhos, as suas ideias sobre aquele mesmo trabalho, né? E depois eles se reuniam e colavam assim na parede de vidro a ideia de cada um e discutiam sobre aquilo, sabe? E a partir dali adotavam um caminho comum e tudo que eles para fazer a finalização do projeto, né? Então lá eu conheci, por exemplo, a Lucioga, que trabalhava sob a coordenação do Alexandre Wollner, né? Que daí eles fizeram tudo, foi a Sal que fez todo o redesenho da marca Sadia. A Lucioga fez um trabalho espetacular de normatização de todas as embalagens da Sadia. Conheci o Renatinho Nishimura, que era o diretor, né, de criação e diretor da Sal, né, um grande designer, responsável por marcas importantíssimas como a Monarch, o Parque das Mangabeiras em Belo Horizonte, o Instituto Butantan. Conheci o Marco Molica, de quem sou amigo até hoje, nós nos correspondemos até hoje, que fez a marca da Bovespa. Então, nossa, foi um tempo assim muito rico, muito vasto. E eu gostava muito de ver. Eles guardavam todo o processo criativo, eles guardavam nessas caixas de papelão, essas caixas de arquivo, né? E tinha uma parede toda só com essas caixas de arquivo, cada uma delas com um processo criativo de determinada marca. Então, a minha grande diversão e minha grande aprendizagem era consultar aquelas caixas, né? Como quem consulta assim, uma grande enciclopédia e ver o processo criativo, sabe? O que aconteceu quando eu vi esses processos criativos, esses verdadeiros rabiscos, sabe? Eles guardavam assim as coisas mais simples, assim, sabe? Eles guardavam. Eu entendi isso, sabe? E vi como o processo criativo ele começa de uma maneira, ele pode ser mais caótico, mais livre, entendeu? Daí que eu vi nessa liberdade do processo criativo uma aproximação com as artes plásticas, sabe? Que também exercita a liberdade e tudo, né? Eu saí de lá assim com uma carga incrível de informação e um amadurecimento fantástico, sabe? Bem, aí aconteceu uma coisa que eu me lembro com orgulho até hoje e é motivo de reflexão para mim até hoje. Um dia eu esqueci minha pasta de desenhos lá na sala, em cima da mesa lá da biblioteca. Aí o Renatinho Nishimura, o diretor, ele viu esses desenhos, sabe? E aí ele ficou sabendo que eram meus e tudo. Então no outro dia ele veio falar comigo, falou: Magno, eu vi seus desenhos e tudo, gostei muito e tal. Eu quero mostrar a sua pasta para alguém do prédio. Quando ele diz alguém do prédio, quando eles falam prédio, é a DPZ, sabe? O prédio da DPZ. E ele falou: eu quero mostrar para um dos 3 diretores do prédio, ou seja, do Alib, para o Petit ou para o Zaragoza, né? Eu quero te pedir autorização. Eu falei: opa, tá mais que autorizado, né? Então, eu voltei para São José, porque era estágio, né?
Quando meu estágio acabou em São José, um belo dia chega um telefonema na Vector dizendo que o Petit queria falar comigo. Assim, o Petit querendo falar comigo. Foi um susto geral. E então, certa manhã, lá vou eu a São Paulo falar com o Petit, com o famoso Petit. Antes eu preciso falar sobre a fama do Petit, né? Petit é uma lenda na propaganda brasileira e a fama dele era de alguém exigente, implicante, mas gênio. É, a fama dele na Sal, né? Todo mundo fala, nossa, o Petit, ele é muito chato, ele e tal, ele é muito exigente, ele tem umas loucuras assim e tal. Bem, aí antes, eu tava com o maior medo, né? Pô, vou falar com o Petit. Antes de falar com o Petit, eu dei uma passadinha na Sal. Daí falei pro Renato, falei pros amigos lá, falei, olha, eu tô indo conversar com o Petit. Ah, é mesmo? Ele... Aí o Renato falou assim, nossa, Magno, ele ligou aqui, ele nunca tinha feito isso. Ele ligou aqui me perguntando assim, que estagiário é esse que desenha pinto na cabeça? Aí eu falei de você e tal. Então, é isso, ele vai conversar com um estagiário que desenha pinto na cabeça. Bem, aí eu fui pro prédio, né? Conversar com o Petit. Nossa, ele me recebeu super bem. Trabalhava assim, o andar era, não sei se era o 7º ou 5º andar, era todo dele, né? Sem parede, sem nada, toda a equipe assim, em suas mesas. E então ele me recebeu super bem. Ele estava com meus desenhos e tudo, conversamos N coisas. Ele chamou o Carlos, que era o diretor de criação das campanhas do Itaú. E aí foi interessante que o Petit estava acabando de lançar o livro dele, que se chama Cara de Fome, em que ele conta a vida dele, né, na Espanha e tudo, e como ele veio para o Brasil. Tinha uma cara de fome porque ele passou fome mesmo. E então ele inclusive me deu um exemplar, né, do Cara de Fome. E aí a conversa fluindo, né? Ele falando, não, você é um artista e tudo. Precisamos ver se você funciona na propaganda, né, Carlos? Mas que você é um artista sem dúvida. E eu, né, putz, super envaidecido, né? Super envaidecido. E constrangido também. E aí, ele pegou um desenho meu, me mostrou e falou assim, olha, esse desenho aqui é como se o espírito do Philippe Guston tivesse baixado em você. Aí eu fiquei parado assim, né? Ele falou mais alguma coisa e aí ele olhou para mim, assim, né? Muito incisivo, olhou para mim fixamente e falou assim: você conhece o Philippe Guston? Aí eu fui no outro mundo e voltei, né? Buscando assim nos meus backups, assim, o Philippe Guston, né? Aí eu falei, não. Aí, cara, ele me deu um esforço. Aí ele falou assim, pô, mas como você não conhece? Você tá aí no mercado, você não conhece o Philippe Guston, um expoente da pintura e da arte e tal. Aí, cara, eu fiquei assim, né, e tal. Bem, aí depois ele falou assim, bem, então se quiser trabalhar aqui conosco, comigo aqui e com o Carlos, você fala com a minha secretária e tudo. Falei, beleza. Aí eu falei para ele, olha, eu tenho que acabar alguns projetos em São José dos Campos e tudo, e falo com a sua secretária pra gente agendar. Aí, cara, mas o tal do Philippe Guston continuava na minha cabeça, sabe? Aí eu desci, né? Acabou a reunião, eu desci, subi a Augusta, né? Assim a 120 por hora, a pé. Né? Fui até a Livraria Cultura, lá na esquina, né? E procurei Philippe Guston. Cara, quando eu vi a obra do Philippe Guston, eu falei, putz, mas você é um imbecil, Magno, você é um idiota, cara. É claro que você conhece o Philippe Guston. Cara, você sabe de quando eu conheci o Philippe Guston? Desde os anos 80, quando eu fazia Guignard. Por quê? O Philippe Guston, ele influenciou
toda a geração 80, inclusive o grupo Casa 7 em São Paulo, e nós conhecíamos o Philippe Guston, mas só que na hora que o Petit falou, ele não mostrou nenhuma imagem, não tinha. Se eu visse a imagem, eu falei, ah, sim, eu conheço. Ele falou o nome. Cara, na hora me deu um branco, ou pelo nervosismo, ou sei lá o quê. Me deu branco que ele falou o nome, e o nome não dizia nada pra mim, cara. Eu falei, nossa, dá vontade de voltar lá e falar pro Petit que eu conheço o Philippe Guston, falar do Casa 7, falar da geração 80. Mas foi isso. Bem, resumindo, o que aconteceu? O que aconteceu é que o Petit deve ter ficado pé da vida comigo, porque ele me ofereceu para trabalhar com ele. E qualquer um nesse Brasil ia falar na hora. Eu começo a trabalhar agora, eu começo a trabalhar amanhã, e eu dei uma... Eu fui meio snob, né, cara? Eu falei que tinha que acabar uns projetos em São José e tudo. Mas o fato é que eu não trabalhei na DPZ. Entendeu? Eu fiz o estágio na divisão de design da DPZ, continuei frequentando a SAL, a divisão de estágio de design da DPZ, mas eu não trabalhei no prédio da DPZ. Eu tive essa experiência com o Petit e, cara, eu refleti muito sobre isso, eu reflito muito sobre isso, né? Que a minha vida seria totalmente outra, né? Eu teria que mudar para São Paulo, eu não teria o meu estúdio próprio, né? Enfim, sabe-se lá, né? O que seria, né? Mas foi uma coisa super marcante. E lá na SAL é que eu tive os primeiros contatos com o trabalho do Vollner, né? Porque ele orientava, né? Ele fazia consultoria técnica para os designers da SAL, né? Em marcas, por exemplo, como Itaú, como Sadia. Então, mas esse relacionamento com o Vollner é um capítulo à parte, ainda vou falar melhor disso. Eu continuei, né, minha carreira em São José dos Campos, com o Magno Studio, e sempre havia um papo assim, porque design não é reconhecido oficialmente, né, a profissão de designer. Mas tinha uma época que surgiram notícias de que finalmente a profissão seria regulamentada e tudo. E então, isso já no ano de 2004, por aí, eu já tinha uma carreira consolidada, né, e tudo, mas pelo fato da profissão vir a ser reconhecida com essa possibilidade, seria importante que eu fizesse uma graduação específica em design. Então, eu cursei design na Unip e também foram anos muito bacana. Era um pouco incômodo, tanto para mim como... Enfim, era um pouco incômodo eu estar ali entre os alunos, porque a marca Magno Silveira, Magno Studio, já era bem reconhecida, sabe? Então havia estranhamento, assim, o que o Magno está fazendo aqui, né? Então, aconteceram algumas coisas interessantes a partir disso. Mas, voltando à exposição em que eu tive esse contato com o Vollner, eu disse que não foi a primeira vez, né? Sim, porque antes eu já tinha feito um curso com ele no Rio de Janeiro, um curso de identidade visual. E foi um sonho, né? Fazer um curso com o Vollner, né? O Vollner como professor. Era uma oportunidade única, né? Então, aprendi coisas extraordinárias, assim, os processos do Vollner, sabe? E eu tinha toda a oportunidade que eu tinha no curso. A gente tinha ficado no mesmo hotel, né? Então, toda a oportunidade que eu tinha, eu conversava com ele, né? Então, a gente estava tomando café e ele me dando lições, assim, das proporções do corpo, né? Falando sobre identidade corporativa, mas principalmente sobre proporções, né? Bem,
Depois ele teve aqui na minha exposição, né? Falamos do livro, e a partir desta época eu passei a ter um contato mais a miúde com ele, né? Passei a visitá-lo em São Paulo, no seu escritório, que era na casa dele, né? E aí, novamente, grandes aprendizagens, assim. Eu vi os processos dele na parede, né? Ele colocava assim, ele estava trabalhando no Museu da Cidade de São Paulo, e eu não me esqueço que ele estava trabalhando na marca da editora Filocalia, que é uma editora focada em filosofia e tudo, e iniciados. Então, eu achei interessantíssimo o processo dele para criar a marca Filocalia, que ao mesmo tempo que ele colocava as proporções da Grécia, as proporções clássicas, né, no desenho, e as proporções desde a letra até a construção toda do logotipo, sabe? Coisa pesada. E ao mesmo tempo que tinha essa coisa rígida das proporções clássicas e tudo, mas nesse processo de criação do logotipo Filocalia, tinha também, na parede dele, tinha a propaganda do Lugolina, sabe? Que é uma propaganda antiga, deve ser aí dos anos 40, 50, Lugolina, que era um artigo para mulheres, né? E a propaganda era assim: diga comigo, Lugolina. Então tinha o desenho, para cada sílaba dessa, tinha o desenho da mulher com a boca correspondendo àquela sílaba, né? Lugolina. Então, de repente, ao lado de proporções gregas, do Paternon, de proporções assim, tinha lá na parede dele a propaganda do Lugolina, né? Então eu ficava refletindo sobre aquilo, sabe, as conexões e tudo, e eu evitava falar muito com ele, assim, né? Eu me concentrava mais em entender os processos, né? Por dois motivos. Primeiro, que eu não queria interrompê-lo muito. Segundo, que eu não queria parecer tão burro. Então, eu tentava me virar por mim mesmo para entender aqueles processos. E nessa época também, ele estava fazendo o seu último trabalho, né? O Wollner faleceu há cerca de 4 anos. Ele estava fazendo o seu último trabalho de design assim, mais relacionado à arte, né? Que foi a série chamada Constelações, né? E que eu estudo essa série até hoje. Na época ele estava fazendo, e até hoje eu estudo essa série, tendo como ponto de partida as proporções e tudo, que ele sempre foi atento a isso, né? E também as cores, né? Então eu tento decifrar essa série que o Wollner fez de constelações, né? Bem, o Wollner, eu tive, quando eu fazia, nessa época, né, em que eu tinha mais liberdade de falar com ele e tudo, e a gente falava pelo Skype e tal, eu estava, um dos casos que eu lembro dessa época, é que eu estava desenvolvendo a marca para Bradar. Bradar a divisão é a fábrica de radares da Embraer. Então eu criei o nome Bradar e depois fui criar a marca gráfica, né, o símbolo. Quando eu estava desenhando o símbolo, eu já tinha chegado na criação em si, na solução criativa, e estava agora na etapa da arte final, das proporções, dos desafios técnicos, estritamente técnicos mesmo, né? Para representar aquele conceito criativo. Então eu estava nesse refinamento, né? De proporções, grid e tal. Aí eu coloquei lá na parede, né, os desenhos que eu estava fazendo da arte final, e alguma coisa me incomodava ainda naquele desenho, sabe? Então
eu liguei para o Volner e a gente então marcamos pelo Skype e eu mostrei para ele pelo Skype, eu mostrei para ele a imagem do símbolo. Aí ele olhou e imediatamente ele olhou e falou assim: olha, lembre-se que o nariz é 2/3 da testa. Tchau. Então, eu falei, caramba, o Volner viu nariz e testa aqui, e o que ele viu como nariz é 2/3 do que ele viu como testa, que são as proporções renascentistas, né, do rosto. Então, cara, nossa, eu quebrei cabeça pra caramba, eu fiz questão de voltar pra prancheta, fazer à mão mesmo, é claro que nessa época eu já trabalhava com computador, né, eu fiz questão de fazer à mão, sabe, em papel quadriculado para entender. Quando eu entendi e fiz com o nariz 2/3 da testa, rapaz, o símbolo ele ganhou uma harmonia incrível. Ele ganhou uma harmonia que ele não tinha antes, sabe? E ganhou inclusive movimentos. Nossa, eu falei, nossa, isso é um mestre, né? Isso é um mestre, ele te leva a pensar e a refletir, né? E não te nega esse prazer da descoberta, né? Que foi imenso. Quando eu descobri isso, tive um imenso prazer. E depois, depois que eu tive certeza que era isso e fiz direitinho, eu mostrei para ele novamente. Ele olhou e só falou assim, bom trabalho. Cara, o Volner falar bom trabalho para você é muito bom, é muito forte, sabe? Ele não usa as palavras facilmente. Então, é um dos trabalhos que eu tenho muito orgulho de ter feito, sabe? Que é a marca para a Embraer Radares, que é a Abradar. Uh, bem, e daí foi ficando cada vez mais, meu trabalho foi ficando cada vez mais focado. Desde quando eu fiz o curso com o Volner, o meu trabalho ficou cada vez mais focado na construção de marcas, sabe? Hoje eu faço a construção desde o nome, né, que chamamos de naming, até a expressão visual da marca, até a identidade visual, né? E é um grande prazer. Eu tenho um amigo que é poeta e escritor, José Guilherme, e também ele tem umas incursões, uns exercícios de poesia concreta, e eu também gosto muito de poesia concreta. E às vezes eu e o Zé Guilherme conversamos sobre como o design, uma marca, um símbolo, como o design se aproxima da poesia concreta, né? E é verdade, eu tenho isso muito guardado em mim, sabe? E chegamos a um assunto que preenche muito da sua vida, Magno. Um senhor escritor, um escritor senhor de si, que você sabe muito bem, muitos brasileiros amam esse homem até hoje, Monteiro Lobato. Escritor, empreendedor, um homem de ação marcante no tempo dele, um homem empreendedor, um homem amante que amou esse país, né? E que conseguiu transmitir esse sentimento de brasilidade, de amor pelo nosso povo, por meio da sua obra. E qual foi o seu contato inicial com a obra do Monteiro Lobato? Certamente foi com a literatura infantil, mas diz aí dos primeiros anos de contato, de seu contato com a obra do Lobato. Que tempo foi esse? Foi na biblioteca da escola? Foi em casa? Com quais edições você teve contato? Isso é importante de você dizer porque isso tem um gancho com o que você viria a fazer depois de um certo tempo, já na sua maturidade, com a obra do Lobato, que nós vamos relatar já já. Você tem razão. O Lobato foi, de fato, um grande brasileiro, né? E sim, o meu primeiro contato com a obra dele foi com a obra infantil. E eu era pré-adolescente, né?
em São Pedro dos Ferros, na cidadezinha lá de Minas, e na biblioteca municipal. Eu era um rato de biblioteca, né? Eu vivia naquela biblioteca e, e lá tinha 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 duas coleções do Lobato, é, todas já a partir das obras completas que ele deixou em 1947, né? Então tinha uma edição de capa vermelha, provavelmente já dos anos 60, ilustrada pelo André Leblanc, e com algumas pranchas, com algumas ilustrações de página inteira, umas ilustrações especiais a cores, feitas pelo Jurandir Ubirajara Campos, o J.U. Campos, que era genro do Monteiro Lobato. Bem, eu só vim a saber disso, do J.U. Campos, desses autores das ilustrações, em especial do J.U. Campos, que fez ilustrações coloridas, eu vim a saber já adulto, né? Depois já nas minhas pesquisas sobre os ilustradores. Mas, então, eu lia essa coleção e também uma coleção que foi lançada em 1970, que eu considero a última edição completa de sua obra, com um ilustrador peso pesado, sabe? Com um projeto de coleção, que foi, em 1970, ilustrado pelo Manuel Vitor Filho. Muitos conhecem essa edição, são os livros grandes, é uma coleção de livros grandes, de capa dura, e que tem o Pedrinho, a Narizinho, o Rabicó e a Emília correndo assim na capa. Essa coleção é linda. E eu li ela também. Então foram essas duas coleções. Você vê o alcance do Monteiro Lobato, né? A importância que de fato ele tem para a literatura nacional, né? Eu morava numa cidade bem distante, né, de Minas, uma cidade pequenininha, e tinha acesso a Monteiro Lobato, né? E então foi através de Monteiro Lobato, por exemplo, que eu me interessei pela mitologia grega, né? E tive mais noções também de geografia, de história. Isso não foi só comigo, não, sabe? Muitas pessoas relatam isto, que iniciaram na mitologia grega por causa de Lobato. Inclusive o Zé Whittaker Penteado, ele escreveu um livro que se chama Os Filhos de Lobato, a partir da tese de doutorado dele, em que ele fez pesquisa e tudo, pesquisa minuciosa, que ele fala dessa geração, né, que ele chama dos Filhos de Lobato. Então ele fez diversas entrevistas e tudo com pessoas que cresceram lendo Lobato, né, e das influências que ele teve. E eu me considero um dessa geração dos Filhos de Lobato, sabe? Então foi assim. E o que me atraía muito nessas duas coleções, não somente o texto incrível do Lobato, né, a sua capacidade de conversar com a cabeça da criança e do pré-adolescente, né, mas também as ilustrações, sabe? Nossa, eu sempre curti muito as ilustrações. Eu viajava nas ilustrações, às vezes tinha algum humor, um humor fino assim na ilustração, sabe? E principalmente essas páginas, essas ilustrações de página inteira do J.U. Campos, são lindas. E eu pesquiso essas ilustrações até hoje. Espero algum dia ter nas mãos os originais delas. E então foi isso, meu primeiro contato com Lobato e com as ilustrações. Magno, a sua paixão pelo Lobato, pela obra dele, viria a desaguar, digamos assim, em muitos trabalhos que você faria abordando aspectos da obra do Lobato.
até complementos preciosos, né? Que não são necessariamente os textos do Lobato, mas o que dava, os elementos que davam identidade, que conferiam uma identidade, que reforçavam a identidade da obra dele, do texto dele. O que se pode notar, em primeiro lugar, que faz esse papel de reforçar a identidade da obra do Lobato são as ilustrações. E mais ainda, os ilustradores, os desenhistas dos textos do Lobato, dos livros do Lobato, principalmente as obras infantis do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E você foi fundamental nesse resgate em tempos mais recentes, porque sendo uma obra já bem tradicional e até antiga, até certo ponto, a obra teve muitas versões em ilustração dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Muitas edições já desde os tempos em que o Lobato era o próprio editor, o editor dele mesmo, até tempos mais recentes, onde as obras já caíram em domínio público e há uma variedade atualmente no mercado gigantesca de edições e de ilustradores do Lobato. Mas você fez curadoria, você faz consultoria da reedição de Lobato por algumas editoras, né? Você lançou inclusive um facsímile de um dos primeiros livros infantis do Lobato, o Saci, ainda o Saci com Y, né? Através da sua própria editora. Então, você sendo um bibliófilo, um colecionador de livros, você tem um vasto material, você é um levantador aí incansável da iconografia do Lobato. Tudo que é relacionado a ele visualmente tem o seu carinho e o seu amor pelo resgate desse material. Então, conta das exposições que você fez para os ilustradores, pelo menos os iniciais, os primeiros anos do Lobato, como editado, né? Livros editados por ele já lá atrás, nos anos 20, nos anos 30, né? Então conta desse seu trabalho de resgate do Monteiro Lobato, da iconografia do Monteiro Lobato. Esse meu envolvimento mais, digamos, profundo com a obra de Lobato, ele se dá mesmo através dos ilustradores, sabe? Digamos que os ilustradores, as imagens, são o gancho para eu mergulhar mais na obra, né? Em 1991, quando, como eu já disse, quando nós mudamos aqui para São José dos Campos, então, dentro de pouco tempo eu me dei conta, né, que eu estava, afinal, na terra do Lobato, né? Então, estava aqui né, colado em Taubaté, Monteiro Lobato, né, a cidade de Monteiro Lobato, que antes chamava Buquira, pertencia a São José dos Campos. Então eu me dei conta, as cidades mortas, né, que o Lobato escreveu a respeito no chamado Vale Histórico, né, no fundo do Vale do Paraíba. Então eu comecei a explorar a região, né, e fazer algumas visitas e tudo a essas cidades, esses locais, e resolvi colecionar assim sistematicamente a obra dele, sabe? Focando inicialmente na obra infantil. Então, há um pouco mais de uns 20 anos que eu venho colecionando a obra infantil do Lobato, focando no período de 1918, quando ele publicou o primeiro livro, até 1947, 48. 48 é a morte do Lobato, né? E ele deixa o seu legado organizado direitinho, as obras completas. Então a minha coleção ela foca neste período. Então eu diria que hoje a minha coleção desse período é completa, né? Eu tenho edições extraordinárias assim, a primeira edição da Menino Narizinho Arrebitado, que é de 1920, a primeira
A Menina do Narizinho Arrebitado é o primeiro livro infantil de Monteiro Lobato. Então são livros bem raros, sabe? E no meio dessa minha coleção, um dos meus xodós é justamente o Saci, né, que é de 1921. O Saci, esta edição de 1921, ela é uma edição pouco conhecida, e, e ela é a primeira vez que o Lobato leva o Saci para a criançada, né? Eu digo que a maneira que nós vemos hoje o Saci, como amigo da floresta, das crianças, dos animais, e até o seu visual mesmo. Nós devemos muito a Lobato, sabe? Esse Saci que nós temos hoje, ele tem muito a ver com a construção que o Lobato fez do Saci, sabe? E com este livro, o Saci, de 1921. Então, no ano passado, eu resolvi fazer uma edição facsimilar, né, do Saci de 1921. Uma edição facsimilar, ela é uma cópia idêntica ao original, né, e é uma edição muito bem recebida, não somente entre colecionadores e acadêmicos, mas é bem recebida pelo mercado em geral, porque de fato ela foi muito bem cuidada, sabe? Eu tive muito carinho com o projeto gráfico, a escolha do papel, a gráfica, sabe? Então me deu muita alegria deixar esse legado, sabe? Para a literatura de um modo geral e para os estudiosos, especificamente dos estudiosos de Lobato e da literatura infantil, né? Esta minha coleção, este acervo, eu disponibilizo ele para estudiosos e pesquisadores, sabe? Às vezes vem algum pesquisador aqui. Recentemente teve um pesquisador que está fazendo o doutorado dele a respeito das letras, né, chamadas a tipografia das edições de Urupês. Urupês foi o primeiro livro de Monteiro Lobato, publicado em 1918, o primeiro livro de contos. Então, ele teve aqui em casa, eu disponibilizei para ele todas as edições de Urupês, né, até, enfim, é um material riquíssimo, né, que eu tenho muita alegria de que ele seja útil, sabe? Então, com isso, eu fiz propostas de exposições, né? Comecei no Sesc São José dos Campos, onde eu fiz a exposição Os Ilustradores de Lobato, e foi uma exposição muito bacana. O Sesc teve uma receptividade assim, a exposição grande, sabe? Foi bacana. Inclusive vieram alguns editores visitá-la, vieram editores da editora Globo, né? Que a partir daí eu passei a fazer consultoria e até textos para a coleção da editora Globo, a coleção de Lobato. Posteriormente eu fiz também para a editora do Brasil, fiz uma pequena apresentação para a editora do SESI. E sempre essa coisa de fazer exposição é uma coisa que está sempre em movimento, sabe? No ano passado eu fiz no Clube Paulistano, em São Paulo. Enfim, é uma coisa que me dá muita alegria fazer, né? E quando eu percebi, sem querer assim, eu, de repente eu estava sendo o cara que mais tem a ver com os ilustradores de Lobato, né? Porque aí eu me dei conta que tinha um certo ineditismo nessa pesquisa, né? Havia poucas referências sobre esses ilustradores, os ilustradores pioneiros, né? Então é isso, meu relacionamento com a obra de Lobato e com os ilustradores virou uma coisa assim, unha e carne, sabe? Algo que me dá muita alegria e que corre em paralelo ao design, né? Há pouco tempo você
passa a imprimir as suas impressões, deixar o seu legado, a sua experiência, as suas opiniões a respeito do design numa coluna do site do jornal O Vale, o antigo jornal Vale Paraibano. Então, no O Vale, no site O Vale principalmente, você tem feito uma coluna sobre design. Para quem não saca, para quem não pescou o que é essa linguagem, como ela se desenvolve, como se aplica no dia a dia, né? Pode parecer invisível para muitos, embora seja bem evidente, bem vistosa até, essa embalagem que se dá aos produtos, a criação de um logotipo, de uma identidade visual. O design é a identidade, né? Tem a ver com a identidade, é a identidade de uma empresa, de um produto, né, Magno? Então conta pra gente das suas colunas para o Vale, para o site, para o jornal e as suas reflexões. O que você tem contado para os leitores aí desse veículo, né? Virtualmente, o que você tem contribuído aí, o que você tem mais gostado de dizer, porque para um público amplo, o design você não vai descer a minúcias técnicas, né? Isso fica por conta dos profissionais, mas o desafio talvez seja esse, né? Você levar esse assunto para um público maior e ser compreendido, ser usado as ferramentas da comunicação pelo texto para ser eficiente, para dizer, para desvendar, para decifrar o que seja o design. Conta pra gente dessa sua experiência com a coluna para o Vale. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. É verdade, quando eu me propus a escrever uma coluna para um público grande, né, uma coluna que não é para iniciados em design, não é para designers, o principal desafio foi conseguir falar de uma maneira ampla, né, de uma maneira que todos entendam, sem utilizar em excesso expressões técnicas, né, que as pessoas não entenderiam. Claro, não são da área, né, não tenho obrigação de saber, mas o desafio era eu falar coisas importantes e intrínsecas ao design, mas sem palavras, sem ser difícil o texto, né? Bem, quando a gente chega num tempo da vida, pelo menos comigo é assim, eu começo a pensar em devolver, né, para a sociedade, devolver para o mundo, né, aquilo que eu recebi, né, da melhor maneira possível. Se eu tenho algo a colaborar, né, com o mundo, a devolver, eu quero exercitar isso cada vez mais, sabe? E escrever essa coluna é uma dessas formas de retribuição e colaboração. E também, o objetivo também é tornar o design mais palatável, sabe? Porque o design ele fica parece que ele fica meio distante da sociedade em geral, né? Ele se tranca numa torre de marfim e eu acho muitas vezes que os designers têm uma atitude meio blasé, sabe? Meio assim, criativos e tal, como uma coisa de outro mundo e tudo. Então, um dos objetivos era romper essa barreira, sabe? Falar uma linguagem acessível. E então o jornal, ele é o principal jornal aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba, né? Recebeu bem a proposta. Inicialmente eu comecei a escrever toda semana, eu acho que era todo domingo. Depois eu não estava dando conta, e aí eu passei a escrever quinzenalmente. E atualmente eu estou sem escrever, porque por falta de tempo, mas eu quero retomar
eu já conversei com o diretor, né, o Guilhermo Codazzi, e para retomar, porque é um exercício muito bom para mim também, sabe? Porque escrever e ter a obrigação de escrever periodicamente é ótimo, sabe? Porque te leva a refletir, a rever projetos, a, a refletir, e toda vez que reflete em outro tempo, vem outras reflexões, né? Outras visões. E então eu quero retomar, sabe? E eu fiz uma série dessa coluna, eu fiz uma série só sobre livros, sabe? Porque na época eu estava envolvido, eu fui convidado para ser jurado do Prêmio Jabuti, e eu estava envolvido muito na análise de livros, né? Então eu resolvi escrever, eu acho que foram 4 colunas sobre livros, e que me deu muito prazer também, né? Então o objetivo era esse, falar do design, não somente as marcas, né, a identidade visual, o processo criativo, mas também a manifestação, o design manifestado em todos os pontos da sociedade, né? Seja na embalagem, nos livros, identidade visual, ergonomia, móveis. Uh, então é isso. O tema é muito amplo, né? E é uma avenida larga aí a ser explorada. Eu vou, eu vou voltar a escrever, sabe? E bacana você ter tocado nesse assunto. E chegando ao final desse nosso papo, Magno, vamos lançar aquela pergunta que muita gente talvez faça para você, né? O público das faculdades, das universidades, o público interessado no design, na ilustração, a pergunta que seja tão valiosa quanto misteriosa a gente responder, né? Magno, o que você considera que será o futuro do design, o futuro da comunicação por meio dessa linguagem? O que nos espera? O que espera o público pode esperar no desenvolvimento dessa linguagem, de uma forma invisível até para os leigos, né? Mas a gente sente os efeitos no dia a dia do uso do design, e para os profissionais dessa área. Num mundo em que tudo está digital, já se estuda o metaverso, já se está criando, estão se criando as ferramentas para o metaverso, um metaverso que, na minha visão, já existe, né? A própria internet é um exemplo disso, né? Seja lá o nome que tiver para essa virtualização da nossa vida, ela está em curso, né? Está no dia a dia, já está no nosso dia a dia, né? Então, qual é o futuro do design, da comunicação por meio dessa linguagem para todos nós? Os tempos de agora, né, com a inteligência artificial, metaverso e tudo, na verdade eles impactam em todos os setores, né, em todas as profissões, em todos os trabalhos. E com o design não é diferente, né? Mas o design tem uma coisa muito interessante. Ele é algo, ele é uma profissão, ele é um fazer, ele é algo transversal, sabe? Ele permeia tudo hoje, tudo tem design, absolutamente tudo. Uh, Quando eu digo design, eu não estou falando de desenho, de design gráfico, eu estou falando de design como projeto, como processo, como pensamento estratégico. Então tudo hoje tem design. Tanto assim que o design foi se desdobrando, né? O que eu faço é uma pequena parte do design. Mas tem, por exemplo, o design thinking, né? Que ele é aplicado em toda empresa, viabilizar qualquer projeto. Então tem os processos do design thinking, que é a maneira de pensar colaborativamente,
a maneira de rever aquele processo, de aferir e, se não deu certo, voltar etapas e rever. Então, o design que estuda o comportamento do consumidor, o design de interface, né? Como quando a gente pega um aplicativo e ele é confortável para usar, desde as cores até a legibilidade, a clareza dos botões, onde vai se apertar, uma coisa intuitiva, tudo isso é design, tudo isso é muito bem pensado e tem profissionais que projetam isso. Então, os aparelhos inteligentes, né? O design a internet das coisas, né? Uma geladeira inteligente, tudo tem design, né? A lâmpada que vai interagir com a Alexa, né? Com o sistema da Alexa, tudo isso é design. Então é muito amplo, né? O design hoje ele é muito amplo, e eu vejo com muita alegria assim como que essa nova geração tem toda essa amplitude a ser explorada, não é? Eu sou de uma. Volto a dizer, eu sou um designer que desenha, né? Hoje não precisa necessariamente saber desenhar para ser designer. Então com a certeza de não ser possível, nessa altura do campeonato, eu abarcar todas essas áreas do design, ou áreas novas, né? Eu me recolho ao meu conhecimento, ao design que eu pratico, e dou o melhor de mim nele, né? E também tem a sua importância. O meu papel é dar visibilidade ao sonho, né? Atualmente eu estou trabalhando num projeto de uma marca em que são duas investidoras de ascendência espanhola. Então elas têm um sonho, elas são engenheiras, cansaram de engenharia, se aposentaram e têm um sonho. Elas estão abrindo uma empresa para realizar esse sonho. O que vai dar visibilidade a esse sonho? Então elas estão cuidando de fazer curso para o produto que elas vão fabricar, de recuperar informações da Espanha para refletir no produto. O que vai dar visibilidade a tudo isso, a todo esse cuidado delas e tudo? É o design, é a marca, é a embalagem. Então esse é o meu trabalho, né? Dar visibilidade a sonhos. Me dá muita alegria quando eu ando pela cidade tudo e vejo marcas que eu criei, sabe? Marcas na área da saúde, marcas na área de alimentação. É muito bacana isso, me dá muito prazer. Mas o design, ele tem todo o futuro, né? Eu acho que a profissão, por ser transversal, né? Que ela tem todo esse caminho a ser percorrido, né? Meu caro Magno Silveira, queria te agradecer imensamente pela gentileza e pela sua disponibilidade para atender aqui a este ilustre podcast. Um podcast que só se torna ilustre por conta dos seus ilustrados convidados. Muito obrigado mesmo. E vamos terminar aqui, fechar a tampa, com as suas redes sociais, o seu site. Como é que podemos encontrar o Magno Silveira nesse mundão de meu Deus, seja o mundo real ou o mundo virtual? Eu que agradeço, cara, pelo convite. Eu já ouvi vários episódios, né, do seu podcast, do Ilustre Podcast, episódios muito bacanas, e eu fico honrado de participar também, de você ter me convidado. Desejo sucesso e achei muito interessante a pesquisa que você fez sobre as coisas, sobre mim, sobre as coisas que eu faço. Muito legal, você desencavou coisas assim. Foi, nossa, como o Érico pesquisou, né? E olha, os meus contatos são no Instagram, Magno_Silveira, e eu tenho o site do Magno Studio,
que é magnostudio.com.br, estúdio sem E, né? magnostudio.com.br. E também eu peço que vocês deem uma espiada na edição facsimilar do Saci, que vocês podem encontrar na Graphien Editora, que é a minha editora, né? É graphien.com.br. Graphien se escreve com G-R-A-P-H-I-E-N, tá? Graphien com PH. E é isso. Grande abraço, mais uma vez, obrigado. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Ilustre Podcast, agora com Magno Silveira. Não deixe de acompanhar a gente no Instagram, @ilustre.podcast. Lá temos a agenda semanal dos novos episódios. Estamos também nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts. E estamos também no nosso canal do YouTube, Ilustre Podcast. Lá você pode encontrar os episódios da primeira e da segunda temporada. Tem muitos papos com gente ilustre e ilustrada. Mais de 60 episódios aí para você acompanhar, para descobrir o caminho, a vida e a obra e se inspirar com muita gente ilustre que a gente conversou. Eu sou Érico San Juan. Você já sabe, este é o Ilustre Podcast.